Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série sobre clima e paisagens, hoje a gente vai falar sobre os climas de transição, né? Dentre eles, né? O clima mediterrâneo, talvez ele é o mais importante, o que aparece mais aí nos vestibulares. Mas os climas de transição vão aparecer, né, numa região onde, obviamente, está tendo, né, a mudança, a transição de um tipo climático para outro. Por exemplo, aqui na zona subtropical, né, entre os trópicos, né, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ou também, né, no caso, na proximidade de desertos para áreas um pouquinho mais úmidas, né? A gente vai ver isso em detalhes. Então, aqui a variação de temperatura do planeta, né? A gente já viu aí sobre zonas climáticas e geralmente, né, os climas de transição vão aparecer entre essas zonas climáticas, principalmente da zona tropical para a zona temperada. Aqui são mapa de clima e correntes marítimas, né? A gente vai encontrar clima de transição mais importante aqui é o Mediterrâneo, mas isso que ele marca aqui como subtropical também são climas de transição. No clima de transição, a gente vai ter uma paisagem de transição. E essa paisagem de transição ela vai misturando, né, espécies, plantas, até mesmo animais, né, de áreas distintas. Aqui é a região principal de transição do sul, né, perto do trópico, seja na América, na África e na Austrália. E a região de transição do norte, também perto do trópico, né, em cada um dos continentes. Então vamos começar pelo clima subtropical, cidade de Salto, né, no Uruguai. Inclusive a minha cidade, que é Salto, também estaria, né, nessa zona de transição, só que ela estaria um pouquinho mais para cima do trópico. Né? Notem que ela, em tese, assim, ela já estaria dentro da região temperada. No entanto, né, por que a gente fala que o clima aqui ele é subtropical? Porque ele não é um clima marcadinho, com as estações bem definidas, né, que nem o clima temperado costuma ser. Né? A gente vê aqui uma amplitude térmica que vai de 12, 13 graus no inverno a 25 no verão, uma regularidade de chuvas, de precipitação, e a paisagem aqui ela é uma paisagem mais de pradaria, de pampas, que já seria uma paisagem do clima temperado. Mas pode aparecer também floresta, espécies, né, da chamada floresta tropical. Algumas palmeiras aparecem bastante ali no Uruguai. Clima subtropical, Osaka, no Japão, um outro exemplo, né? E aqui é um pouquinho mais úmido, né? A gente vê aqui uma variação também bem expressiva, que vai de 10 a quase 30 graus, né? Dependendo da época do ano. E lá em Osaka, né, vai ter, por exemplo, as cerejeiras, né, da floresta temperada, né, da floresta caducifólia. Bem, já apareceu aqui, eu acabei clicando antes, né? Clima mediterrâneo. Dos climas de transição, né? Ele é o único que vai ter aí um nome, né? Além do subtropical, mas ele vai ter um nome próprio ligado a esse lugar aqui do planeta, que é a região do Mediterrâneo, mas ele não é exclusivo dessa região. E para entender o clima mediterrâneo, né? A imagem ela tem que ficar bem grande aqui para lembrar vocês, né, da presença de um deserto nas proximidades. O clima mediterrâneo ele vai aparecer na região temperada, perto de desertos, né, fazendo a transição dessa região mais árida para uma região, né, um pouquinho mais úmida. Né, o caso, por exemplo, aqui do sul da Europa, essa partezinha aqui mais do norte da África também. Clima mediterrâneo
ele vai ter aí algumas características, né? Notem que o inverno vai ser chuvoso, né? Então ele vai ter maior umidade no inverno, tá? Mas ele tem uma regularidade de umidade que é maior, por exemplo, do que o semiárido, tá? Aqui uma outra localidade de clima mediterrâneo no Chile, em Santiago do Chile, né? Ó, chove mais no inverno, né? E ele está perto aqui de um deserto. Clima mediterrâneo na Austrália, mesma coisa, chove mais no inverno, mas ele tem, né, uma regularidade de umidade um pouquinho maior em Adelaide, ali na Austrália. Gente, clima mediterrâneo ele é muito bom para oliveira, para uva, né? Então por isso que os países que têm clima mediterrâneo são grandes produtores de vinho, de azeites, de uva. De uva não, de uva também, mas azeitona. Né? Todo mundo já deve comer aquela azeitona chilena que é desse tamanho. É uma delícia aquilo. Bem, na paisagem mediterrânea, né, a vegetação ela é de transição. A gente chama, né, de maquis ou garrigues, mas se você escrever vegetação mediterrânea, né, não está errado. É uma vegetação de transição, então a gente vai ter, dependendo do lugar, gramíneas das estepes, arbustos secos ou cactáceas, né, do clima semiárido, do clima árido. Vai ter, dependendo do lugar, presença de algumas árvores, né, como é o caso lá de Osaka, que vai ter a cerejeira, algumas caducifólias. Vai ter, dependendo do lugar, até algumas palmeiras, como é o caso do Uruguai. Tá? Então, ele é uma vegetação que vai misturar espécies de outras regiões, né? Ou seja, do entorno ali, seja um entorno mais úmido ou um entorno mais seco. Aqui, ó, uma outra paisagem, ó, garrigue da Espanha, árvore, arbustos, gramíneas, suculentas. Né? E aqui a localização da vegetação mediterrânea. Então percebam sempre perto de deserto, a região aqui do sul da Europa, norte da África, aqui na África do Sul, no Chile, na Califórnia, no sul da Austrália. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigadão, gente, e tchau, tchau!